Olá, boa tarde a todas e todos. Bem-vindos ao Pensamento Brasileiro. Eu queria saudar, então, cada um que participa deste nosso curso e, de modo muito particular, saudar o professor Marcelo, que, gentilmente, desde o primeiro convite, se colocou à sua disponibilidade de estar conosco. Este curso, na verdade, a gente aguarda ele já com bastante expectativa desde o ano passado, quando nós tínhamos agendado esse nosso curso, mas aí veio a pandemia e infelizmente tivemos que adiá-lo para esse ano, na esperança de que esse ano nós pudéssemos fazê-lo presencialmente. Mas, infelizmente, as condições sanitárias do país ainda não permitem que isso seja possível. Portanto, o curso vai ocorrer de forma remota. Mas, apesar da falta de proximidade, do nosso cafezinho, da nossa prosa mais aconchegante, nós temos a possibilidade de fazê-lo usando essa tecnologia e tenho certeza que esse curso vai trazer muita coisa boa para nós. Mas antes, professor, de passar a palavra para que pudesse falar da sua dinâmica do trabalho e dar início a esse nosso curso, que nós, eu repito, aguardamos ele ansiosamente há um bom tempo, eu gostaria de apresentar para você o nosso grupo de pesquisa Mosaico. Este grupo de pesquisa, ele busca, por meio de discussões na perspectiva interdisciplinar, pensar a cultura brasileira, a cultura latino-americana e a cultura clássica, envolvendo várias áreas do conhecimento, a filosofia, a literatura, a teologia, a pedagogia, a política, enfim, várias áreas do conhecimento, de forma muito acentuada, buscando os conhecimentos sobre a ética, a estética, a arte, a educação e assim por diante. Esse nosso grupo ele foi fundado em fevereiro de 2018, exatamente com esse objetivo de congregar pesquisadores e pesquisadoras da graduação, da pós-graduação, exatamente dessas diferentes áreas, para que a gente possa juntos, a partir de diferentes olhares, constituir esse mosaico cultural que a gente tanto quer apropriar e conhecer. A gente se reúne semanalmente com o propósito de se apropriar e sedimentar essa reflexão sobre a nossa realidade brasileira, latino-americana. E exatamente nesse sentido, o nosso projeto ele tem três linhas de pesquisas. A primeira linha é exatamente pensamento e cultura brasileira, a segunda linha pensamento e cultura latino-americana e a terceira pensamento e cultura clássica. Na verdade, essas três linhas é um campo vastíssimo, mas que é o que orienta e que baliza um pouco o nosso caminhar nesse processo. E nós já estudamos aqui no grupo algumas obras importantes, como, por exemplo, obra do Mário do Eduardo Galeano. Iniciamos o estudo de Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, e atualmente nós estamos estudando Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. E com este curso, nós esperamos se apropriar e mergulhar profundamente nesses autores clássicos do pensamento brasileiro, esses autores que são os grandes intérpretes da nossa cultura. Então, isso para dizer um pouquinho do perfil do nosso grupo. E quando eu descobri que você é um estudioso, um pesquisador desse campo do pensamento político brasileiro, eu fiquei muito feliz e repito aqui a gratidão que nós temos pelo aceite de estar conosco. Espero que não seja a primeira vez, mas que seja o início de um grande diálogo, que a gente possa se enriquecer mutuamente nesse nosso diálogo de conhecer os grandes autores do Brasil e da América Latina. Então, esse é um pouco o perfil do nosso grupo. E agora, para os nossos membros do grupo, eu faço uma breve apresentação do professor Marcelo,
e logo em seguida eu passo a palavra para que ele possa, então, discorrer sobre a proposta de trabalho que ele tem ao longo desse tempo, nesse encontro de hoje, nos próximos dias que virão desse curso. Professor Marcelo Saivenbacher Moreira, eu não sei se pronunciei certo, que é um nome bastante difícil aqui. Professor Marcelo é graduado em Filosofia, é mestre e doutor em Ciências Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais, e desde 2013 é professor do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Federal de Lavra. Atua na docência, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Nos cursos de graduação, trabalha na administração pública, no curso de Direito e no curso de Filosofia. E na pós-graduação participa de 2 programas de pós-graduação. O programa Desenvolvimento Sustentável e Extensão e o programa de pós-graduação em Filosofia. Suas áreas de pesquisa são vinculadas à teoria política e ao pensamento político brasileiro, em especial sobre as seguintes temáticas: democracia, participação social, movimentos sociais e autoritarismo. Esse é uma breve apresentação da formação e das perspectivas de pesquisa do professor Marcelo. Esse curso de hoje, estudo sobre os... Essa inserção, esse mergulho nessas importantes obras, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, e Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior. Professor, nós temos até às 17 horas, esse horário que a gente tem, sempre das 14 às 17 horas. Então, a gente tem até lá, se for necessário. Você fique à vontade para administrar esse tempo. Mas, considerando que temos esse tempo à disposição, eu gostaria de propor que a gente fizesse um momento que você pudesse fazer a sua exposição. Depois a gente tivesse um intervalo de uns 15 minutos para que a gente pudesse tomar um café, uma aguinha, mesmo não estando junto para esse cafezinho. E aí a gente retoma na sequência para dar continuidade até às 17 horas, se assim for do seu agrado. Então, em tese, a gente faria agora das 14 às 15h30. Depois a gente faria das 15h45 às 17 horas. E entre 15h30 e 15h45 nós faríamos esse breve intervalo para um cafezinho. Então, professor, fique à vontade para expor mais detalhes aí da sua trajetória, se apresentar em alguns aspectos que eu não fiz, que eu fiz aqui uma apresentação breve. E agora passamos a palavra para que você possa brindar a todos nós com este curso que nós estamos aqui aguardando já há um bom tempo, tá bom? Muito obrigado e bem-vindo ao nosso grupo e gratidão aí pelo aceite de estar conosco. Ok, Vanderlei. Eu que agradeço muitíssimo, né, as suas palavras, muito gentis, gentileza também do convite, né, da presença de todo mundo aqui. Enfim, a apresentação está toda correta, é por aí mesmo. O sobrenome é mais simples um pouco, é Saivenbacher, mas, enfim, é meio complicado mesmo de acertar de primeira, né? Então, meu nome é Marcelo Saivenbacher, sou professor do DCH, né, Departamento de Ciências Humanas, e trabalho exatamente com teoria política e pensamento político brasileiro, né? No ano passado, o Vanderlei me procurou por e-mail, né, convidando para enfim, para participar, né, dos encontros do grupo dele, para poder falar um pouco sobre o pensamento brasileiro, mas isso foi antes do início e do fim do mundo, né? Isso foi antes da pandemia. E, enfim, mas fico feliz que mesmo que não presencialmente a gente possa estar, você tenha retomado o contato, Vanderlei, para a gente fazer essa discussão aqui, né? Mais do que propriamente um curso. Eu até tentei organizar e preparar um material básico e enviei por e-mail para você, naquele e-mail que foi enviado em nome do Mosaico, né? Correspondendo para todos. Acho que as pessoas devem ter recebido. Mas mais do que provavelmente um curso, assim, não tenho
embora eu estude mesmo pensamento político brasileiro, não sou provavelmente um especialista em nenhum dos três autores que a gente vai discutir, né, nem nessas obras em particular, tá? Mas, de qualquer modo, acho que, enfim, já, pelo menos, aí, mais ou menos, há uns, sei lá, 10 anos, ou um pouco mais, eu tenho estudado pensamento político brasileiro, né, e, obviamente, esses são autores muito importantes, e que eu também tenho muito interesse, né, não só de falar sobre, mas também de aprender sobre eles e sobre essas obras com vocês, né? Então, enfim, eu vou seguir um pouco aquele roteirinho de apresentação. Eu tinha até sugerido, né, que vocês lessem o texto do Fauro, do Raimundo Fauro, Existe um Pensamento Político Brasileiro, né? Enviei para o Vanderlei também minhas notas de leitura, porque acho que aquele texto eu já tinha lido, enfim, ele mais de uma vez, mas a última vez foi na época do meu doutorado, então em 2013 ou antes disso um pouco. E eu tinha esquecido, sinceramente, que ele acha bem difícil, né? Ele tem uma linguagem complicada, imagino que, enfim, tenham surgido muitas dúvidas e questões, a gente pode também, no momento do debate, discutir. Eu plenamente de acordo também, tá, Vanderlei, com relação à sua proposta aí de esse tempo de exposição, não sei se vou gastar isso tudo, né, e o cafezinho e o debate, né, então acho que no debate a gente pode discutir mais diretamente algumas questões do texto do Fauro, mas, enfim, eu também vou abordar elas nesse roteiro que eu enviei para vocês agora. Desculpa até ter enviado só agora, mas realmente com tanta coisa que tenho feito, acabo conseguindo finalizar só nos 45 do segundo tempo, realmente, né? Então, enfim, além dos agradecimentos de praxe, né, e, enfim, da importância, eu acho, né, da proposta do Vanderlei, do professor Vanderlei, né, e acho que do grupo de pesquisa como um todo, de estudar esses autores clássicos, de estudar pensadores brasileiros, intelectuais brasileiros, essa é uma questão sempre muito relevante, né. Eu queria, inicialmente aqui, começar a falar exatamente sobre o que é isso, o pensamento político e social brasileiro, né, que nós chamamos. Por uma questão mais de economia textual e de tempo, eu vou sempre falar aqui de pensamento político brasileiro. Mas não é porque a questão social esteja fora ou seja irrelevante, muito ao contrário, né? Eu entendo a dimensão ou a esfera do político como algo absolutamente abrangente, algo que envolve os aspectos sociais, culturais, econômicos, etc., né? Mas por uma questão mais da minha própria área, né? Eu sou cientista político, como comentou o Vanderlei, né, e na ciência política a gente costuma trabalhar exatamente com esses termos, pensamento político brasileiro e teoria política, né. Então, pelas mesmas razões, eu vou falar aqui de teoria política, mas a teoria política vocês devem compreender a política em um sentido bem abrangente, bem amplo, né, eu não faço nenhuma diferenciação entre teoria política e teoria social, né, qualquer discussão, qualquer investigação, qualquer estudo sobre as sociedades, né, sobre a vida coletiva, acho pertinente, enfim, estaria aí abarcado por essa noção também de teoria política, né. Então, eu gostaria de tentar aqui, né, apresentar uma visão um pouco esquemática e básica do que é o pensamento político brasileiro, né, porque nos próximos encontros a gente vai falar de três pensadores brasileiros, né, de três autores que têm uma obra, né, que é estudada exatamente por essas pessoas que se dedicam a entender o pensamento político brasileiro, né, o Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado, né. Então, antes da gente falar provavelmente do pensamento específico de cada um deles, nós temos que minimamente aqui discutir o que é pensamento político brasileiro, né? E ao longo da minha apresentação eu vou tentar estabelecer algum diálogo crítico, né, com o texto do Fauro, mas assim, eu acho que mais importante do que provavelmente debruçar nas minúcias do texto, né, é utilizar o texto como uma espécie aí de plataforma, né, para a gente discutir algumas questões que eu acho que são interessantes a esse respeito, né? Bom, como explica um professor da UERJ, né, o Christian Lynch, né, é importante esclarecer que o pensamento político brasileiro ele designa tanto uma área de especialização científica, quanto também um objeto de estudo, né. Como área de especialização acadêmica, né, o pensamento político brasileiro ele consiste num tipo de estudo que surge aí por volta dos anos 60, com os trabalhos pioneiros Vanderlei Guilherme dos Santos e do Bolívar Lamounier, né, que são dois, por assim dizer, pais fundadores da moderna ciência política brasileira, né? Quando esses dois autores, passaram a investigar
os escritos de autores do passado, né, em busca de encontrar aí hipóteses para compreender melhor a política nacional. Né? Então, como área acadêmica, né, como campo acadêmico, o pensamento político brasileiro, ele tem uma vida curta, né? Ele nasce aí no finalzinho dos anos 60, com a publicação, em primeiro lugar, de um livrinho do Vanderlei, chamado Ordem Burguesa e Liberalismo Político, né? Na verdade, esse livro, enfim, ele é editado depois, mas a parte dele já sai ali nos anos 60, 67, 70, e um texto do Bolívar Lamounier respondendo e criticando esse texto do Vanderlei Guilherme dos Santos, que foi publicado num dos volumes daquela coleção História da Civilização Brasileira, né, que já, inclusive, foi originalmente organizada pelo Sérgio Buarque de Holanda, mas depois do Sérgio Buarque de Holanda, enfim, ficar mais velho, enfim, ele passou o bastão, por assim dizer, para o Boris Fausto, né, que tornou-se o organizador dos demais volumes dessa coleção História da Civilização Brasileira. Então tem um textinho ali do Bolívar Lamounier, né, que ele vai dialogar criticamente com esse, que seria o primeiro estudo mais sistemático, ou os primeiros estudos mais sistemáticos sobre os pensadores da política brasileira. Né? Porque desde então, enfim, desde sempre, né, no Brasil, desde que os portugueses aqui aportaram, né, se fala dos autores gregos, se fala dos autores romanos, Cícero, né, dos autores do Renascimento, Maquiavel, enfim, né, mas os autores brasileiros, os autores nacionais, usualmente eles não eram investigados, estudados, né? Então é curioso primeiro notar isso, né, que até esse período, ou seja, até 1960, não havia propriamente um estudo sistemático dos pensadores políticos brasileiros, né? E as justificativas que usualmente eram arroladas aí, né, para essa lacuna, ou seja, para não se ler os brasileiros, mas ler, né, tão sistematicamente e às vezes obsessivamente autores europeus, né, estadunidenses, era de que, primeiro, né, até 1822, ou seja, até meados do século XIX, né, o Brasil não tinha autonomia cultural, não era uma nação, né, era uma colônia, né, e, portanto, né, não poderia ter aqui um pensamento propriamente autêntico. Né? Então, autores, por exemplo, do ISEB, né, que é um instituto que existiu ali nos anos 50, nos anos 60 no Brasil, muito importante, né, eles defendiam explicitamente que não adiantava de nada estudar, sei lá, Padre Antônio Vieira, né, porque o Padre Antônio Vieira está escrevendo no Brasil colônia, né, e se a colônia é dominado não só política e economicamente, mas culturalmente, então não haveria aqui um pensamento brasileiro, né, autêntico, nacional. Uma outra justificativa que era apresentada para não estudar os autores brasileiros, né, é de que até os anos 30, né, até aí a fundação da Universidade de São Paulo, da USP, né, os estudos feitos sobre política e sociedade, eles eram realizados por diletantes, né, ou seja, por não especialistas. Em geral, por gente formada na área do direito, né, que não teria um preparo teórico e metodológico adequado, né, não estaria provavelmente fazendo uma ciência da sociedade e da política. Então, né, até aí, a institucionalização dos cursos de ciências sociais, de sociologia, de literatura, de filosofia, que começam aí nos anos 30 no Brasil, né, portanto, muito tardiamente, né, tudo que teria sido produzido antes não seria propriamente ciência, mas seria ensaios, né, seria uma literatura até que gera curiosidade, mas que não teria valor do ponto de vista de compreender e explicar a realidade social. Então, essas eram as duas justificativas usualmente apresentadas para não se estudar o pensamento brasileiro. Né? Esses trabalhos do pensamento político brasileiro seriam uma espécie de pré-história da ciência brasileira, né? Que a partir aí da institucionalização dos cursos de ciências sociais, a partir dos anos 30, né, teria nascido. Né? Os textos dos autores brasileiros do passado, do século XIX, do século XVIII, etc., na melhor das hipóteses, esses textos valeriam como uma espécie de um registro historiográfico. Né? Bom, em segundo lugar, também cumpre destacar aqui, né, que esse tipo de estudo sobre autores brasileiros, né, ele nasce exatamente do período da ditadura militar. Né? Os dois textos que eu fiz referência, do Vanderlei Guilherme e do Bolívar Lamounier, são textos dos anos 60 para os anos 60, quando a gente já vivia ali uma ditadura militar. Né?
E exatamente quando esses dois intelectuais começaram a se voltar para os intelectuais do passado, como Visconde do Uruguai, na época do Império, né? Oliveira Viana, Azevedo Amaral, aí do período da transição do Império, Segundo Reinado, para a República, né? E esses autores que eram exatamente autores tidos como conservadores e ou autoritários, né? E o que é curioso é exatamente que eles se voltavam para esses autores, né? Exatamente para tentar compreender por que a nossa primeira experiência democrática, que se dá aí entre 45 e 64, né, tinha dado com os burros na água, né, por assim dizer. Né, por que, pautado em menos de 20 anos, né, de funcionamento regular da democracia, o Brasil vivia mais um golpe encabeçado pelos militares. Né? Ou seja, o estudo do pensamento político brasileiro surge como uma forma de autoesclarecimento do porquê da renitência e da recorrência do autoritarismo como um traço da sociedade nacional. Por que o autoritarismo é uma marca tão forte da nossa sociedade? Né? Acho que considerando o cenário atual, né, agora eu falo nosso, né, século XXI, governado enfim, uma coalizão, né, e um presidente de extrema-direita, né, claramente autoritário, né, acho que essa discussão da força da tradição autoritária na formação brasileira, ela é absolutamente fundamental, né, e particularmente pertinente. Né? Bom, ainda nesse sentido, como uma forma de especialização da ciência, né, como um campo, o pensamento político brasileiro ele se caracteriza hoje por ser bastante interdisciplinar. Então, eu vejo que há muita confluência entre o que nós fazemos no pensamento político brasileiro e o que vocês aí do Grupo Mosaico estão querendo fazer, né? O próprio Vanderlei utilizou esse termo, interdisciplinaridade, para caracterizar a proposta do Mosaico, né? Congregando não apenas cientistas políticos, né, o pensamento político brasileiro, mas também sociólogos, antropólogos, historiadores e pesquisadores do campo da literatura, por exemplo, né, entre outros. Há que se reiterar aqui também a significativa densidade teórica, né, e a diversidade, tanto metodológica quanto diversidade temática, que se chegou a essa sub-área, a área do pensamento político brasileiro. Né, uma área muito sólida do ponto de vista acadêmico, né, são muitos estudos já publicados, como livros, como artigos, como teses, doutorado, dissertação de mestrado, né? Há encontros científicos regulares, por exemplo, feitos no âmbito da ANPOX, né, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, no âmbito da ABCP, que é a Associação Brasileira de Ciência Política, dentre outras associações científicas, né? Há, nesses casos, né, grupos de trabalho permanente de pessoas do Brasil inteiro e de pessoas de fora do Brasil, que estudam o pensamento político brasileiro, né? Assim como há também linhas de pesquisa específica em alguns programas de pós-graduação no país sobre o pensamento político brasileiro, né? Então, do ponto de vista acadêmico, eu acho que, enfim, dos anos 60 para cá, né, que quando surge essa área, a área avançou muito, né? Segundo sentido, como objeto de estudo, ou seja, né, eu falei que, segundo o Christian Lynch, o pensamento político brasileiro pode ser uma área de estudo, mas ele também pode ser um objeto de estudo, né? Ele apresenta diferenças próprias do ponto de vista formal de seu conteúdo. Né? Formalmente falando, o pensamento político brasileiro ele é composto de distintos gêneros textuais, né? Panfletos, sermões, como os sermões do Vieira, né? Tratados, cartas, né? Ensaios, artigos científicos, etc., né? E esses gêneros, né, ou essa área, esse objeto, né, o pensamento político brasileiro como objeto de estudo, ele abrange aí tanto as velhas ciências sociais, né, às vezes chamada de tradição ensaística, quanto as novas ciências sociais. Isso é, os escritos feitos posteriormente à institucionalização dessas ciências nas universidades do país. Né? Isso para não falar também da literatura, que comparece como parte desse objeto de estudo. Né? Autores como José de Alencar, por exemplo, né, são autores importantes para o pensamento político brasileiro, não apenas porque o José de Alencar tem obras, né, sobre política, né, por exemplo, o sistema representativo, no qual ele discorre sobre elementos do sistema político, né, como nós sabemos, José de Alencar é um grande romancista da história brasileira, né, e essas coisas estão imbricadas, né, elas estão misturadas, né, a discussão política, a discussão literária, portanto, todas essas áreas, por assim dizer, elas podem compor, né, objetos de pesquisa para quem se dedica a fazer pensamento político brasileiro, né. Os três textos que nós vamos ler aqui, né, o Casagrande e Senzala,
Raiz do Brasil, né, e Formação do Brasil Contemporâneo, né, eles assumem em grande medida o que nós chamamos de um ensaio, a forma, né, o gênero textual deles é um ensaio, né, e no próximo encontro, eu acho que a gente pode comentar um pouquinho mais o que seria esse ensaio, né? De que modo, do ponto de vista formal, esses textos, esses três textos, né, eles se aproximam, né? Quais são as suas características específicas, etc. Né? Do ponto de vista do conteúdo, né, o pensamento político brasileiro é caracterizado pelo que o Lynch chama de uma conformação temática e estilística específica, qual seja, o fato de ser um pensamento que concebe o Brasil a partir da ideia do atraso, né, em relação aos países tidos como modernos. Né? Então, esse é um aspecto fundamental do pensamento político brasileiro. É impossível você discutir, estudar, né, enfim, se dedicar à área do pensamento político brasileiro, quer estiver falando lá do José de Alencar, quer estiver falando do Rui Barbosa ou do Caio Prado Júnior, e não discutir a questão da inserção do Brasil na modernidade, né? Que é uma inserção tida como atrasada, né? Como um país que vai a reboque desses países centrais, como Estados Unidos, França, Inglaterra. Né? Como pensamento periférico, portanto, o pensamento político brasileiro possuiria traços que o diferenciam dessa feita da teoria política, né, de origem europeia e estadunidense, né, sendo ele um saber mais localizado espacial e temporalmente quando comparada àquela, né, à teoria política. A própria diferenciação aí dos dois termos, eu falo da teoria política do Habermas, né, mas falo do pensamento político do Oliveira Viana, né, a própria utilização de pensamento para se referir a autores nacionais já revela, né, como esse fantasma da condição periférica, como diz lá o Lynch, ainda marca, né, a cultura brasileira. Isso vai aparecer nos três textos que nós estamos falando, né, no Gilberto Freire, no Sérgio Buarque, claramente, e também no Caio Prado. Deixando esse esclarecimento prévio de lado, já estabelecendo um diálogo aqui com o texto do Fauro, né, avaliar o pensamento político brasileiro, ou pensamento político e social, né, lembrando que é a mesma coisa, envolve, obviamente, avaliar a relação entre as ideias e a prática política. Relação essa que está longe de ser facilmente interpretada, né? É difícil explicar e entender como que as ideias influem sobre a prática, como que a prática conforma as ideias, né? De onde surgem as ideias. Tudo isso aí é discutido na primeira sessão lá do texto Fauro, né? Do pensamento político, né? Aquele texto, existe um pensamento político brasileiro, a primeira sessão é exatamente para discutir isso, né? A própria distinção terminológica, né? Ou seja, ideias e práticas, como fossem duas dimensões, né? Dando a impressão, né, de que cada uma dessas dimensões pode subsistir sem a outra, né? Ela já falsifica um pouco essa relação. Né? Não há um mundo cultural, um mundo das ideias separado do mundo material. Né? Não há política material, a política concreta, real, de um lado, e a política idealizada, ou as ideias, os conceitos e as linguagens da política de um outro lado. Tudo isso aí está misturado. Né? Mas exatamente por isso, pela dificuldade de lidar com essa relação, né, não é raro se defrontar com a análise da política que a caracteriza como sendo moldadas, né, como a política sendo moldada apenas pelo jogo de interesses individuais, como se a política pudesse existir na ausência de conceitos, valores e linguagens, né, e por outro lado, né, também é possível encontrar, igualmente problemático, né, supor que as transformações do âmbito da cultura política, né, elas podem consistir num processo endógeno, né, num processo movido apenas e exclusivamente pelas próprias ideias e fora do mundo real. Né? Então, como pensar a dimensão da cultura política ao lado da prática política? Né? Isso não é algo trivial, isso não é algo fácil. Né? Começando pelo segundo equívoco, né, o Fauro fala que tem dois erros clássicos para pensar a relação entre ideia e prática política, né? Começando pelo segundo equívoco, né, é o que o Fauro chama de preconceito intelectualista, né? Concebe-se, no caso, a relação entre o logos e a prática, né, entre a ideia e a prática, em três estágios, em três momentos, né? A primeira atividade seria do puro pensamento, quando o indivíduo concebe abstratamente algo.
Haveria destarte a proposição enunciativa na sua consistência, premeditada, que levaria por estímulo interno à ação, né? Essa é uma citação do Fausto. Né? Então, primeiro o cara pensa algo, e isso levaria por estímulo interno o indivíduo a agir, né? Em seguida, esse indivíduo escolhe os meios para a consecução do fim visado, né? Então, eu quero fazer tal coisa, quais meios eu vou utilizar para isso, né? E, por fim, no terceiro estágio, no terceiro momento, teríamos a própria ação em sua concretude, né? Em suma, diz o Fauro, os eventos políticos seriam um reflexo da ideia. Isso conforme o que ele está chamando de um preconceito intelectualista, né? Assim, a história da política poderia ser convertida na história das ideias, de modo que, ironiza o Fauro, né, o livro do Contrato Social, do Rousseau, teria determinado a Revolução Francesa, assim como a Declaração da Independência, redigida por Jefferson, a emancipação do país, né? É claro que não é isso, né? Isso é um preconceito, ou seja, imaginar que as ideias determinam e moldam como querem, né, a realidade política, né? Esse é o preconceito intelectualista que o Fausto está chamando a atenção, né? A primeira perspectiva, ou seja, o outro preconceito, né, sugere que a atuação dos atores políticos se orienta a partir de uma lógica pragmática e individualista. Isto é, mediante a experiência em função da maximização de suas necessidades e interesses, a despeito de quaisquer ideais ou quadros de valores, né? Segundo esse segundo preconceito, essa segunda forma de conceber a relação entre ideia e prática, a prática, né, seria orientada apenas pela eficácia dos resultados, sem compromisso com ideias, né? E eu acrescento que a análise desse tipo, né, segundo a qual a cultura política nada importa, né, que a política seria feita por mero interesse, sem a interferência das ideias, né? Isso pode ser, esse tipo de análise é muito facilmente encontrado, quer nos jornais, né, na boca dos próprios políticos profissionais, né, mas mesmo na produção acadêmica, né? Tem cientistas políticos que defendem fundamentalmente, por exemplo, que o funcionamento de uma democracia independe de qualquer cultura, né? Que a democracia está associada a determinadas variáveis econômicas e institucionais e ponto final, né? Também me parece uma posição bastante equivocada. Cumpre destacar que a maioria dos trabalhos do campo do pensamento político brasileiro, né, ele foca a análise em um ou poucos autores, né, particularmente oriundos do período da primeira metade do século XX, ou seja, em geral, os estudos do pensamento político brasileiro focam nesses autores que nós vamos estudar, né, os chamados intérpretes do Brasil, né, sobretudo esses três autores, que são autores certamente fundamentais, né, que é o Freire, o Sérgio Buarque e o Caio Prado, né? Raros são os esforços de síntese em que grandes tendências da inteligência brasileira, né, da cultura brasileira, sejam identificadas, né? Como é o caso desses três livros que eu sugiro, quem tiver interesse, né? Primeiro, Ordem Burguesa e Liberalismo Político, que eu já falei aqui, do Vanderlei Guilherme dos Santos. A Revolução Passiva, do Luiz Werneck Viana, que apresenta aí duas chaves de compreensão do pensamento político brasileiro, o iberismo e o americanismo, né? Inclusive, o próprio Luiz Werneck Viana insere o Raimundo Fauro nessa chave do americanismo, depois eu posso explicar mais sobre isso, né? E um terceiro livro que tenta estabelecer uma espécie de síntese da cultura política brasileira, é esse livro do cientista político, falecido, infelizmente, ainda muito jovem, o Gildo Marçal Brandão, que é Linhagens do Pensamento Político Brasileiro. Bom, assim sendo, embora o desenvolvimento do campo do pensamento político brasileiro seja incontestável hoje, né, ele ainda supõe e padece, eu acho, de uma certa separação entre empiria, entre prática política e teoria, né? É muito comum, né? Por exemplo, o próprio Vanderlei aqui, corretamente, né, salientou no início do encontro de hoje que eu sou um especialista em teoria e política brasileira, né? É muito comum a gente encontrar pessoas que falam, eu sou especialista em sistema partidário, né? Eu sou especialista em políticas públicas. Ou seja, quem estuda ciências sociais, ciências humanas, quem se dedica a entender ciências sociais no sentido amplo, envolvendo inclusive a educação, etc., né? Frequentemente encontra essa separação, né? Há os estudos empíricos, que seriam os estudos que se baseiam em dados, que se baseiam em observação concreta da realidade, e haveria, de outro lado, separado disso,
os estudos mais teóricos, né, os estudos puramente abstratos, né, feitos numa biblioteca, enfim. Bom, é raro encontrar no campo do pensamento político brasileiro estudos que investiguem a vinculação entre a obra dos pensadores brasileiros e as práticas políticas do país, a não ser para caracterizá-las, como foi comum num certo período, como ideológicas, né, para jogar no lixo, né? De algum modo, como eu disse lá, né, o próprio fato de falar que antes da institucionalização das ciências sociais no Brasil não tinha ciência social, né, é um modo de jogar fora, né, aquilo que havia sido produzido pelos autores do passado, né. Então é difícil ter essa sutileza, essa abordagem, né, que tem que ser sofisticada e sutil para compreender a relação entre prática política e teoria, né? O que por exemplo, pensem, né? O que o Gilberto Freire imaginava da política brasileira quando ele escreveu Casa Grande e Senzala, né? Qual é a relação entre a obra do Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil, acho que é de 36, salvo engano, né? E o contexto brasileiro, né? Em 1937 tem um golpe militar no Brasil, institui-se lá o Estado Novo, né? Por meio da ação do Vargas, né? E curioso, né, para exatamente evidenciar como essas coisas não estão separadas, né, ideia e prática política, que o Sérgio Buarque de Holanda, depois eu vou falar disso, obviamente, ele foi editando o livro várias vezes. Cada nova edição do livro, ele alterava o texto, né, mais que editar, na verdade, ele foi alterando o texto nas sucessivas edições do Raiz do Brasil, de modo a atenuar aspectos autoritários do seu pensamento, né? Então, muito curioso como que a realidade, né, política dialoga, né, com quem está teorizando sobre ela, né? Além disso, costuma ocorrer que muitos estudos assumem aí o formato de uma espécie de biografia intelectual, né, em que a obra e a vida pessoal do intelectual examinado fundem-se na trama do trabalho, né? Então, tem muitos estudos do campo do pensamento político brasileiro que tem esse formato um pouco de biografia intelectual, né? Eu até coloquei aí no início dessa apresentação que eu enviei para vocês, gente, boa parte das coisas que eu estou falando aqui, né, eu retirei de um livro que eu publiquei no ano passado sobre o Vanderlei Guilherme dos Santos, que é um cara que ajudou a fundar a ciência política no Brasil, né? E o livro que eu escrevi, em grande medida, ele tem um pouco ele adota esse formato, né? Seguir a trajetória intelectual desse autor, né, examinando suas obras à luz do contexto histórico, né, um pouco esse o formato. Isso pode dar bons trabalhos, né, mas às vezes isso também pode ser feito sem a consideração da própria prática política. É isso que eu estou chamando a atenção, né? Às vezes a discussão sobre a prática política, sobre a implicação política daquelas ideias, ela não é muito evidenciada pelos estudiosos do pensamento brasileiro, né? O que eu acho que é um erro, ou pelo menos uma limitação. Então, como já dito, né, preciso salientar aqui que a consolidação acadêmica das ciências sociais no Brasil, né, ela envolveu, ao tentar se equiparar com o padrão científico internacional, uma postura de rejeição, ou ao menos uma inclinação segundo a qual desprestigiava a tradição nacional de estudos de política já existente como ensaísta, isto é, pouco rigorosa ou científica, né? Os trabalhos do Florestan Fernandes, né, por assim dizer, pai fundador da sociologia brasileira, né, que foi o cara que, enfim, o grande nome da escola da USP de sociologia, né, ele nos anos 40 e nos anos 50, ele fala explicitamente, né, que a ciência social no Brasil, ela nasce com a USP, né, não tinha ciência social antes, né, então, sei lá, o que Rui Barbosa escreveu, o que Joaquim Nabuco escreveu, o que o próprio Gilberto Freire, né, escreveu, antes disso, né, e fora propriamente da academia, na concepção do Florestan, teria muito pouco valor do ponto de vista científico, né? Como eu disse, teria talvez um valor historiográfico, né, para uma espécie de um registro do passado, mas não seria algo propriamente adequado do ponto de vista dos métodos, dos critérios, né, das categorias e técnicas de pesquisa da ciência social. Isso está documentado, né, tem texto do Florestan falando isso explicitamente, né? O Bernardo Sorge, que é um
um cientista social brasileiro, né, ele avalia, nesse sentido, que há uma tendência generalizada de, abre aspas, reinventar a roda, né, nos estudos políticos do Brasil. Quer dizer, de ignorar a produção intelectual do passado, supondo que, aí são palavras do Bernardo, o país do futuro pouco tem a ganhar das gerações anteriores e que o Brasil é um país a ser periodicamente inventado, fecha aspas. Né? Viveríamos, portanto, numa situação de desfiliados, como ele diz. Haja visto, né, que não há continuidade entre as gerações de intelectuais, nem cumulatividade de conhecimento. Ou seja, segundo o Bernardo Sorge, né, essa tradição do Brasil de não valorizar os autores do passado faz com que cada geração tente inventar a roda, né? Cada geração tem que começar do zero, né? Impedindo algo que é fundamental do ponto de vista do conhecimento, que é exatamente a acumulatividade. Né? Como nota também, né, o Christian Lynch, esse é um dos traços do estilo de pensamento político periférico, né? Pois cada autor apresenta-se como absolutamente inovador frente ao passado e os elementos de continuidade intelectual são, em geral, obscurecidos, né? Nesse sentido, eu julgo ainda ser necessário, mesmo considerando o avanço nas últimas décadas dessa área de estudo do pensamento político brasileiro, superar certa incapacidade da inteligência nacional em estabelecer continuamente e criticamente um diálogo com as tradições de pensamento existentes no país, né? Aquilo que o Bernardo Sorge chamou, com algum exagero, talvez de desfiliados, né? De desfiliação do saber, né? E eu acho isso particularmente porque essa área do pensamento político brasileiro, a meu ver, né, ela está correndo o risco de cada vez se isolar, se insular mais em relação às outras áreas, às outras formas e campos do saber, né, do conhecimento. Está se tornando cada vez mais uma área de experts, né, de hiper estudiosos, né, mas que não são mais capazes de dialogar com pessoas de outras áreas, né? Então, novamente, nesse sentido, eu louvo muito aqui a iniciativa de vocês, do Grupo Mosaico, né, de tentar estabelecer esse espaço de interdisciplinaridade e de debate a partir do pensamento brasileiro, né? O tema da imitação intelectual, o outro lado, por assim dizer, da moeda do tema da desfiliação do saber, ou seja, se nós somos desfiliados, ou seja, se cada novo estudioso do Brasil, né, desconsidera aquilo que foi feito pelos seus predecessores, né, e tenta criar algo novo, né, outra faceta dessa história é exatamente a questão da imitação, né, que tem uma longa história no Brasil, né. Embora não tenha sido o primeiro a denunciar uma suposta tendência de imitar, uma tendência mimética dos seus pares, né, lembremos, por exemplo, a crítica que o Oliveira Viana faz a Rui Barbosa no início do século XX, enfim, vários outros, né? Um intelectual que tratou desse tema de modo muito paradigmático é o Guerreiro Ramos, né? O Guerreiro Ramos é um sociólogo que viveu ali, enfim, vai morrer mais tarde, mas assim, a fase mais produtiva do ponto de vista intelectual situa-se ali meados dos anos 50 e 60, e é exatamente um dos membros daquele instituto a que eu fiz referência antes, que é o ISEB, né, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, né, que foi fechado no dia seguinte ao golpe de 64. Né, foi invadido, depredado e fechado logo depois do 1º de abril de 1964. Né. O Guerreiro Ramos não é o primeiro, como eu estou falando, mas é um cara que vai exatamente se debruçar sobre essa questão da imitação, que, como vocês viram, também aparece no texto do Raimundo Fauro. A própria questão do texto dele, né, existe um pensamento político brasileiro, né, traz implícita aí a ideia de que pode ser que nada aqui de novo exista, né, que o pensamento político que vigore no país seja um pensamento europeu, francês, inglês, americano, mas não brasileiro, né. Bom, segundo esse pensador baiano, o Guerreiro Ramos, não existiria rigorosamente, pelo menos até os anos de 1950, um pensamento sociológico genuinamente nacional. Né? Cumpre salientar aqui o tom intencionalmente polêmico, né, do Guerreiro Ramos, dado que nos anos 30, como eu já disse aqui, já havia no país instituições especializadas em sociologia. Aqui só um parênteses, né, fofoca, né, o debate, a polêmica aqui é com o Florestan Fernandes, né, que, como eu mencionei antes,
era um autor que defendia que antes dos anos 30 não tinha ciência social no Brasil, né? Que o que Joaquim Nabuco escreveu é alguma coisa interessante do ponto de vista historiográfico, mas não tem validade, não é legítimo do ponto de vista de produção do conhecimento, né? O Guerreiro Ramos está polemizando com isso, né? Falando que, na verdade, até os anos 50, ou seja, incluindo aí o Florestan Fernandes e seus discípulos, né, Fernando Henrique Cardoso, Otávio Viana, etc., não tem sociologia brasileira, né? Para ele, né, apesar de constituirmos uma nação formalmente livre no mundo desde 1822, não teríamos ainda eliminado as formas do pensamento colonial, inclusive na sociologia, né? Aquilo que eu falei, a ideia de que a gente vivia ainda numa condição que não é própria da nação, né? Que é uma situação entre a colônia e a nação, né? Uma situação de alienação cultural, produzindo um pensamento não funcional do ponto de vista das necessidades reais do país, além de um pensamento servil, mecânico, em relação à incorporação da produção intelectual internacional, né? Então, contra o que o Guerreiro Ramos chamava de uma sociologia enlatada, né? Igual o fast food, né? Uma sociologia enlatada, né? O autor propunha uma sociologia marcada pela redução sociológica. Tem um livro dele, que está lá nas referências, que é exatamente a redução sociológica. O que é a redução sociológica? É um método que o Guerreiro Ramos propõe para que a gente se aproprie das teorias, das teorias científicas formuladas em outros países, à luz das condições brasileiras, né? Levando em considerações os problemas do Brasil, até no sentido de fazer com que essas teorias sejam incorporadas para resolver esses problemas, né? Por isso que ele vai propor aí uma sociologia, como ele diz, em mangas de camisa, né? Uma sociologia que arregaça as mangas, melhor dizendo, né? E põe a mão na massa, né? A sociologia, diferentemente da sua prática nas academias brasileiras, segundo o Guerreiro Ramos, seria um saber de salvação nacional, né? Possibilitando a sociedade brasileira assenhorar-se de si mesma em prol de um projeto político autônomo, né? Esse é um discurso muito próprio ali dos anos 50, dos anos 60, né? Que é essa discussão da autonomia nacional, né? Do Brasil como nação independente, né? Parte desse projeto de fundação de uma nova sociologia, desse projeto do Guerreiro Ramos, implicava na recuperação dos antecedentes da redução sociológica nas tradições do pensamento brasileiro. Algo realizado por ele próprio, Guerreiro Ramos, em relação a diversos autores, como Silvio Romero, Euclides da Cunha, Oliveira Viana. Ou seja, o que o Guerreiro Ramos está falando? Ele está falando que até os anos 50 o Brasil não tem um pensamento autêntico, é tudo imitação aqui, né? A gente compra e consome ideias e teorias criadas na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, e aí replica isso aqui de modo muito mecânico. Isso aqui está dizendo é o Guerreiro Ramos, né? Mas existiriam alguns autores brasileiros, como Silvio Romero, como Euclides da Cunha, lá dos Sertões, né, o Oliveira Viana, Populações Meridionais do Brasil, né, que já teriam criado algo novo, algo autenticamente brasileiro, nacional, né? Então, esse tema da inautenticidade, né, ou da imitação, ele é retomado de modo distinto ao modo aí elaborado pelo Guerreiro Ramos, mas de um modo igualmente crítico pelo Raimundo Fauro, nesse texto que vocês leram, né? Existe um pensamento político brasileiro, né? No qual, né, avaliando a formação da inteligência brasileira como um desdobramento da cultura política portuguesa, né, o Fauro chega à polêmica conclusão de que não há propriamente um pensamento político nacional, né, ou pelo menos não há um pensamento liberal autêntico no Brasil. Né? Essa é a conclusão do Raimundo Fauro desse texto que foi sugerido para a leitura de hoje, né? À luz das matrizes liberais europeias e estadunidenses, o Raimundo Fauro, né, afirma que o liberalismo brasileiro, diferentemente dos modelos originais, se constitui como uma espécie de farsa das elites, que, a despeito de todo o discurso, mantém-se ciosas do status quo, né, que ainda é pré-moderno, é escravagista, né, autoritário, né, não constituindo, dessa forma, uma prática liberal, né? Essa é a tese do Fauro nesse texto, ou seja, não há um pensamento genuinamente brasileiro, há uma ideologia brasileira, há uma filosofia brasileira, pode haver uma ciência política brasileira, mas pensamento político no sentido da sugerência, né, a palavra que ele utiliza no texto, ou seja, dessa ideia que sugere, que forma a prática, que está misturado com a prática
cotidiana da política, não há, né, segundo o Fowler. E aí a gente pode discutir isso depois, acho que é importante, né? Entendendo o liberalismo, né, como um catálogo de direitos e garantias individuais contra os abusos do Estado e de agentes particulares, né? Então é interessante aqui a gente já destacar como que esse texto do Raimundo Fauro, quando se pergunta sobre a existência de um pensamento brasileiro, ele está, na verdade, se perguntando sobre a existência de um liberalismo brasileiro, né? Curioso isso, porque, enfim, mesmo se ele estiver certo, né, que não há liberais autenticamente brasileiros, não há um pensamento brasileiro liberal, né, pode haver outros pensamentos que não de matriz liberal, pensamento socialista brasileiro, pensamento autoritário ou conservador brasileiro, etc, etc, né? Mas essas questões não são provavelmente postas ali no texto do Fauro. Ele está basicamente preocupado com o liberalismo, até porque eu entendo o raciocínio do Fauro, né, se eu estou interpretando bem o texto dele. Ele, de algum modo, entende que o liberalismo é a base, é o tipo de pensamento político que é a base para outras matrizes do pensamento político, como o socialismo, como o feminismo, etc, né? Mas, enfim, isso a gente discute mais para frente. Poder-se-ia aí concluir da tese do Fauro, né, a predominância de um puro pragmatismo político, ou seja, concluir que as ideias não importam na política real, né? Se ele está perguntando, existe um pensamento político brasileiro, e ele está falando que não, né? Será que ele está querendo dizer, então, que as ideias não importam na política, que a política ocorre independentemente das ideias? Eu interpreto, no entanto, né, que longe disso atestar a pouca relevância dos ideais e das linguagens políticas na vida brasileira, o que o Raimundo Fauro quer aí destacar é que essas tradições, em particular a tradição do liberalismo, né, como eu mencionei, não completaram o seu processo de formação, né? Não se tornaram um pensamento político próprio. Isso é, um pensamento a orientar verdadeiramente a praxis política, de modo que são outras linguagens e valores não liberais, não democráticas, que imperam no país, né? Então, acho que aqui, novamente, né, cumpre pensar nessas outras linguagens, nessas outras tradições que formam a cultura brasileira, né, como a tradição autoritária que eu já destaquei aqui. E que aparece menos explicitamente, mas aparece ali no texto do Raimundo Fauro, né? Fazendo uma pequena digressão aqui, pode-se dizer que a autenticidade das ideias, ou o seu outro, a cópia das ideias, né, se constitui historicamente um recurso argumentativo recorrente na inteligência brasileira, né? Mais do que isso, a ideia de imitação, como eu disse e destaquei aqui, é um elemento estruturante do próprio campo do pensamento político brasileiro. De modo que a constituição desse campo de estudos teve que se haver com essa ideia de imitação. Como é o caso do Guerreiro Ramos, né, que recorre a ela para atacar seus adversários. Né? Então ele vai falar, olha, o Florestan Fernandes está basicamente imitando os franceses e fazendo uma sociologia que, diferentemente da sociologia francesa, não tem importância nenhuma para o Brasil. Porque, segundo o Guerreiro Ramos, essa importação de ideias, ela tem que ser feita de modo crítico, levando em consideração os problemas da nação, né? O que é o que ele chama de redução sociológica, né? Que seria o método para incorporar, apropriar e utilizar teorias estrangeiras, né? Bom, não é o caso aqui de discutir todas as razões que explicam a permanência da imitação no pensamento político brasileiro, mesmo depois, quando a autonomia nacional já não é mais um valor político a orientar a realidade, né? Todavia, me parece aí plausível a hipótese proposta pelo Christian Lynch, o autor que eu já mencionei aqui, acerca do pensamento político brasileiro, né? Eu já falei disso aqui também. A de que no Brasil, no século XX, ou seja, mesmo depois de muito, passado aí décadas, ou quase século, né? Da independência em relação à metrópole portuguesa, né? Paira no Brasil o fantasma da condição periférica, né? Sobre essa ideia, o autor sintetiza, e aí eu vou citar ele aqui, né? No Brasil, suas elites sempre consideraram seus produtos intelectuais mais ou menos inferiores àqueles desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos, né? Em consequência de uma percepção mais ampla do caráter periférico do país. Ou seja, no Brasil, né, em geral,
padece daquilo que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-latas, né? Os nossos pensadores pensam a si mesmo e a sua obra como, em geral, né, como menores do que os autores da Europa, dos Estados Unidos. Né? Como eu mencionei, a própria distinção terminológica aí repousa aí, historicamente nessa crença de que as ideias brasileiras são menos autênticas, né? As grades curriculares dos nossos cursos de graduação, e aí eu estou falando particularmente para os cursos de ciências sociais, né, acabam evidenciando a separação entre teoria de um lado e pensamento de outro, né, ainda que não exista clareza quanto à razão de ser de tal distinção, né, porque, como eu disse, né, a gente fala de teoria, sei lá, a teoria que Marx formulou, né, eu não falo a teoria que o Caio Prado Júnior formulou, né, eu falo o pensamento de Caio Prado Júnior, né, por que um é visto como um teórico e o outro é visto como um pensador, né, e aí, em geral, no nosso campo aí, a teoria teria um valor maior do que o pensamento, né. Então, na ciência política, por exemplo, temos teoria política, por imitação ou emulação do método autoral empregado pela filosofia, o ensino de tal disciplina, ou seja, a disciplina de teoria política, é ministrado pela leitura sucessiva das obras dos autores julgados clássicos daquela área, em virtude de contribuições julgadas fundamentais por aqueles que a ensinam, né? Então, eu lá, por exemplo, sou professor de ciência política, eu dou teoria política na minha disciplina, e a gente estuda Rousseau, Marx, Locke, né? Se eu fosse dar uma disciplina de pensamento político brasileiro, eu faria a mesma coisa, né? Daria Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Oliveira Viana, Raimundo Fauro, Celso Furtado, né? O método é muito similar, ainda que os termos sejam distintos, né? Para o Brasil, a gente pensa em pensamento brasileiro, e para os autores estrangeiros, a gente pensa em teoria. Supõe-se aí que tal distinção terminológica entre teoria e pensamento repousaria em duas razões principais, né? A primeira é de que a teoria, por exemplo, a teoria do Marx, né, seria mais sistemática, mais densa, mais coerente do que o pensamento, por exemplo, o pensamento do Caio Prado Júnior, né, e o pensamento mais voltado para a prática política. E a segunda razão é de que a teoria seria um saber de validade universal, ao passo que o pensamento seria importante apenas nacionalmente, né? Então, é importante estudar o Sérgio Buarque de Holanda? Para entender o Brasil. Mas é importante estudar o Sérgio Buarque de Holanda para entender o mundo, para entender a vida humana, a realidade social de um modo geral? É difícil encontrar alguém que afirme que sim, né? Eu acho que sim, mas eu estou falando que, em geral, se parte da premissa de que não, né? Que o Sérgio Buarque de Holanda pode ser interessante para entender o Brasil, mas ele não teria nada a contribuir para a ciência do ponto de vista universal, né? O Christian Lindh sugere que há uma terceira razão, né, relevante para diferenciar teoria e pensamento, né? Que é a percepção, como eu já disse, né, de que há um atraso cultural, por exemplo, no Brasil, ou na Argentina, ou em Cuba, né, todos nesses países periféricos, né? O atraso passa, então, a ser um elemento indissociável do pensamento, o único produto intelectual que a periferia é capaz de gerar, contrastado com a teoria, que seria o símbolo da civilização, produzida pelos países centrais, né? Você tem uma espécie de divisão social do trabalho, né? Os países ricos e desenvolvidos, industrializados, modernos, tipicamente modernos, eles desenvolvem teoria, que seria pensamento, por assim dizer, de primeira linha, né? E os brasileiros, os cubanos, os chilenos, sei lá, os sul-africanos, né? Como são países periféricos, eles desenvolveriam também uma cultura periférica, né? Um pensamento político, um pensamento social periférico. É claro que eu, enfim, estou reproduzindo aqui o argumento, gente, mas eu não concordo com ele, né? Estou simplesmente apresentando para vocês um problema da área, né? Que é um problema que qualquer pessoa que vai estudar aí, né? O Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior, como a gente vai fazer, tem que se haver com isso, né? Bom, no entanto, cabe mencionar aqui, né, que o modo pelo qual se concebia a relação entre pensamentos formulados no Brasil e as teorias importadas do estrangeiro, ao longo da nossa história, não permaneceu estático, obviamente, né, como já deve ter dado para perceber. Se inicialmente, né, até meados aí
do século XX predomina um sentimento de inferioridade da inteligência brasileira em relação à cultura europeia e norte-americana, instigando a atitude de subestimar a produção intelectual local, aos poucos, a crítica às concepções evolucionistas e eurocêntricas ganha espaço, dando origem à busca por um pensamento de matiz mais claramente nacional. Como é o caso da obra do Guerreiro Ramos, aqui, que eu já mencionei várias vezes. Né? Então, aos poucos, surge essa ideia de que o Brasil tem uma cultura própria, de que tem um pensamento político, um pensamento social próprio, e que é importante estudá-lo, examiná-lo, né, etc., que é o que a gente vai fazer aqui nesse curso, né? Bom, daqui a pouco eu estou caminhando para o fim já, tá? O Christian Lynch defende que essa nova postura diante da realidade nacional, né, ainda que não isenta de algum etnocentrismo, permitiu a emergência posterior de uma nova área de estudos, que é exatamente o pensamento político brasileiro. Ou seja, na medida em que se superou esse, por assim dizer, complexo de vira-lata, né, o pensamento político brasileiro, ele pôde surgir, ou seja, uma área de pessoas, uma área interdisciplinar, que congrega pessoas de história, educação, filosofia, política, etc., interessados em entender a cultura nacional, em estudar os autores brasileiros, etc. Né? Isso significa que, enquanto o pensamento político brasileiro foi tomado como uma espécie de cópia imperfeita do pensamento europeu e norte-americano, ele próprio não foi estudado adequadamente. E a superação desse limite exigiu que a ideia de imitação fosse relativizada, ao mesmo tempo que o próprio não foi estudado adequadamente. Desculpa, tá repetido aí, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, a ideia é fundamental, deu algum erro aqui na hora que eu copiei, acho que isso é uma citação do meu texto, né, do meu livro. Mas, enfim, basicamente a ideia é que, para o pensamento político brasileiro surgir, para esse tipo de curso que a gente vai fazer aqui ser possível, em alguma medida, né, para ser considerado algo legítimo, algo importante do ponto de vista da produção do conhecimento, foi preciso relativizar a própria ideia de que o Brasil era uma mera cópia, né, da Europa, uma mera cópia dos Estados Unidos, né? Foi preciso encontrar aqui, mais do que só isso, né, elementos nacionalmente autênticos, né? Elementos que revelavam exatamente que os pensadores brasileiros, os intelectuais brasileiros, desenvolvem, sim, um pensamento, diria eu, não só importante para compreender a realidade nacional, a realidade periférica, latino-americana, etc., mas para compreender a realidade em si, né? Normativamente falando, na minha opinião, né, o pensamento político brasileiro deveria constituir um assunto de estudo de qualquer indivíduo que se interesse por pensar o Brasil, né? Não apenas uma área de hiperespecialização acadêmica, como tem ocorrido. Não é demais frisar que a ciência é um empreendimento coletivo que exige de nós comprometimento de conhecer e avaliar a produção dos nossos pares, né? E não apenas o conhecimento do que se produz em outros lugares, né? Tendência típica do que o Guerreiro Ramos chamava de sociologia enlatada, né? Depois, quando a gente for falar do Sérgio Buarque de Holanda, né, que tem um capítulo lá no Raiz do Brasil, conhecido, né? Se todo mundo já ouviu essa expressão, o homem cordial, né? A gente vai entender melhor o que é isso, mas um filósofo brasileiro vivo, foi meu professor, chama Paulo Roberto Margutti Pinto, mora inclusive aqui perto, em Três Pontas, né? Já aposentado da UFMG. Ele tem um artigo muito interessante em que ele fala sobre o filósofo cordial, né? Claro que ele está utilizando o filósofo porque é o campo de estudo dele, né? Ele se formou em filosofia, etc. Foi professor de filosofia durante décadas, né? Mas o Margutti, basicamente, ele defende a tese de que nós, brasileiros, não lemos uns aos outros, né? Dificilmente os intelectuais brasileiros, de quaisquer áreas que eles sejam, vão estudar de modo sistemático os seus concidadãos, né? É difícil, né? Enfim, pelo menos era difícil. No campo da filosofia, isso ainda é verdade, né? A gente poderia, eu que formei em filosofia, poderia mencionar aqui para vocês vários trabalhos e disciplinas que eu tive para estudar a filosofia de Hegel, a filosofia de Kant, a filosofia de Marx, a filosofia de Hannah Arendt, a filosofia de, sei lá, John Locke,
de Jean-Jacques Rousseau, etc, etc. Autores franceses, americanos, ingleses, alemães, etc. Né? Bom, quantas disciplinas de filosofia brasileira eu tive? Estudei aí 4 anos de filosofia, graduação, né? 4, 5 anos. Nenhuma, né? Simplesmente nenhuma, né? Não há nenhuma cadeira, nenhuma disciplina, a não ser eletiva, que era dada pelo próprio Paulo Margutti, que eu mencionei, sobre filósofos brasileiros, né? Então, é isso que ele chama do homem, do filósofo cordial. O que é o filósofo cordial? Ele sabe tudo que está sendo produzido lá no estrangeiro, né? Leu o último livro do Habermas, sabe falar tudo que for necessário sobre o Pierre Bourdieu, etc. Mas ele não lê os seus colegas. Se o seu colega de departamento publicar um texto, ele não vai ler o texto, ele já toma aquilo como sem valor ou de pouco valor, né? Mas vai fazer crítica ou comentar pelos corredores, né? Também não tem um debate público sobre a produção intelectual, né? O cara vai escrever, o brasileiro vai escrever fazendo uma crítica lá ao John Rawls, né? Um filósofo estadunidense, mas não vai escrever uma crítica numa revista ou um comentário sobre um artigo de seu colega de departamento, né? Isso é o que o Paulo Margutti, se apropriando de uma ideia do Sérgio Buarque de Holanda, chama de filósofo cordial, né? Conhecer autores nacionais, a meu ver, é um imperativo ético e científico, né? Um imperativo científico, porque, como eu disse, ciência não se faz sozinha, né? Então é preciso a gente conhecer o que os nossos pares produzem, né? Inclusive, não apenas, mas inclusive que os brasileiros produzem no campo científico, né? Mas também o imperativo ético, né? Porque eu entendo que a compreensão do Brasil, né? Ela é condição fundamental para a transformação do país, né? Então, se a gente não compreender minimamente o que nos faz brasileiro, né? Ou, como diz lá o Roberto da Mata, né? O que faz o Brasil, a gente, obviamente, vai ser incapaz de melhorar o país, né? Então, nesse sentido, né? Nesse sentido de que o conhecimento dos autores nacionais, né? Como um imperativo ético científico, eu louvo muito, e mais uma vez aqui, a iniciativa desse grupo de pesquisa de fazer esses encontros, né? Entendo, portanto, o pensamento político brasileiro, né, não é apenas uma área, uma sub-área científica, mas uma forma de autorreflexão, né, potencialmente a integrar todos os interessados nesse campo de estudos, cuja tarefa contínua seria a de examinar o próprio saber que nós, brasileiros, produzimos. Então, se vocês me perguntassem o que o pensamento político brasileiro eu já falei, né, ou é um objeto de estudo, ou é uma área de especialização acadêmica. Mas o que o pensamento político brasileiro deveria ser? Aí eu diria, não deveria ser apenas uma área de especialização acadêmica, né, nem apenas um objeto de estudo. O pensamento político brasileiro poderia ser uma espécie de arena de debate, né, de autorreflexão sobre o que nós, brasileiros, estamos produzindo acerca de nós mesmos e acerca do mundo, né? Uma espécie de meta-ciência, né, uma ciência da ciência, ou uma ciência da cultura nacional. Né? Não para que, obviamente, se produzam textos aqui simplesmente elogiosos, né, de certos autores, né, esse é o propósito, ficar, por assim dizer, passando pano, né, ou, enfim, batendo palma para o Gilberto Freire, para o Sérgio Buarque, para o Caio Prado, né? Ao contrário, né, se é necessário apresentar de modo fidedigno as ideias desses intelectuais, como a gente vai ver nos próximos encontros, né, reconhecendo, quando é o caso, sua importância na história das ideias, na história política do país, né, é igualmente fundamental procurar, mediante aí, o exame desses escritos, os seus limites e as suas lacunas, né? Então, não é porque os autores foram classicizados, né? Casa Grande e Senzala é um clássico do Brasil. É verdade, né? Clássico, mas a ideia de clássico, né, é por si só uma convenção social, né? Guarda em alguma medida algum grau de arbitrariedade, de escolha, né? E mais do que isso, né, é preciso entender esses textos, lê-los com cuidado, com dedicação, né, de modo metódico, mas também tentar encontrar neles, né, os seus limites, as suas falhas, as suas lacunas, porque sempre há, né? Conhecimento, sendo humano, por natureza, é parcial, é provisório, né? Então, para concluir, eu destacaria aqui, para a gente passar a conversa, 4 pontos abordados pelo texto Fauro, né, que merecem ser devidamente ponderados, né? Alguns desses aqui eu já mencionei, acho que todos eu já mencionei na minha fala anterior, né? Mas eu acho que eles
essa fala, ela converge para pelo menos esses 4 aspectos que estão presentes no texto Existe um Pensamento Político Brasileiro. Né? O primeiro ponto é a tese que o Fauro apresenta quanto à inexistência de um pensamento nacional. Pensamento político, né, nos termos dele lá. Dada a nossa experiência de colônia por mais de 3 séculos e de nossa dependência cultural, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Né? Então, um ponto interessante que eu acho que é posto, apresentado pelo Raimundo Fauro, que merece exame, é isso. Né? Existe um pensamento político brasileiro? Né? A resposta dele ele não fala em nenhum momento sim nem não, de modo taxativo, mas sugere, por vezes, exatamente a existência de um pensamento em germe, né? Um pensamento latente, potencial, mas não realizado. Né? Bom, acho que é uma resposta possível, mas que cabe ponderação, cabe exame. Né? Então, acho que eu colocaria isso como uma das questões para a gente discutir em seguida. Segundo lugar, a questão da apropriação e da imitação de ideias e linguagens forjadas nos países centrais. Né? Vocês viram o tempo inteiro o texto do Fauro, ele fazendo referência de como que os autores e os políticos brasileiros estavam sendo influenciados por Locke, ou mais por Jeremy Bentham, menos por Rousseau. Né? Essa questão da imitação e da apropriação, ela é fundamental, como eu tentei caracterizar aqui. Né? Essa tese, né, é parte indissociável da nossa história, como eu disse. Né? E eu pergunto, né, Gilberto Freire, por exemplo, né, vou utilizar os autores que a gente vai estudar, apropriou-se ou copiou meramente lá o antropólogo americano, estadunidense que ele estudou, o Franz Boas, né? O próprio Gilberto Freire, no prefácio de Casa Grande Senzala, destaca a importância que teve as aulas de antropologia cultural do Boas na transformação da sua mentalidade, do seu modo de ver o Brasil. Né? E vários estudiosos vão destacar esse como um aspecto fundamental de Casa Grande Senzala. Isso é cópia ou isso é apropriação? O que é isso? Né? Por exemplo, né, Sérgio Buarque de Holanda incorporou ou aplicou as categorias do Max Weber como a categoria de patrimonialismo, né, que ele utiliza lá para em Raízes do Brasil, entre outras obras suas. Né? Caio Prado Júnior elaborou uma teoria que apenas mimetiza o marxismo clássico ou fez algo novo? Como que fez algo novo? Né? Enfim, essas são questões inevitáveis ao falar do pensamento político brasileiro, pois o Brasil é um país que se moderniza tardiamente, né? E perifericamente, né? Tomando o exemplo desses países centrais, como França, Inglaterra, Estados Unidos, e tomando as suas ideias, as suas leis, instituições, valores, como referência. Né? Então, essa questão, o que é cópia, o que é apropriação, é uma questão fundamental, né? E a própria formação da identidade brasileira depende de uma resposta para ela. Né? Em terceiro lugar, acho que o Raimundo Fauro identifica em seu texto o nascimento ou despertar de uma consciência nacional, quando, por exemplo, trata das correntes do liberalismo que aqui reinam. Né? Uma corrente de um liberalismo com caráter mais conservador, teria, por assim dizer, ganhado o embate, né? Ele fala, às vezes, um liberalismo à direita, né? Que teria se tornado hegemônico no Brasil, e impedido, né, rupturas e uma modernização mais adequada, mais completa do país, e uma outra corrente do liberalismo, que ele chama de liberalismo irado, né, um liberalismo à esquerda, forjado na luta contra a colonização e pela liberdade dos brasileiros, né, com uma tendência mais emancipadora, que deveria ser resgatada e estimulada na concepção do Fauro. Né? Então, uma questão fundamental é quando desperta essa consciência nacional? De que forma? Qual que é a importância dessa consciência nacional? Qual a relação dessa consciência com a própria política do país? Pensemos, por exemplo, no Gilberto Freire, mais uma vez, que nos ensina, né, que por aqui no Brasil, ali com a economia do açúcar, se fundava uma nova civilização, que ele vai chamar de luso-tropical, né, misturando não só raças, né, mas também práticas culturais, né, dos portugueses, que aqui aportaram no século XVI, dos indígenas, dos povos autóctones, né, das diversas tribos indígenas, na sua complexidade e heterogeneidade,
e dos africanos que foram trazidos à força e mantidos aqui à força, um processo de escravização, né? Então, para o Gilberto Freire, né, essa identidade nacional, ela se forma e ela sugere ao mundo, ela apresenta ao mundo, né, uma possibilidade de uma nova civilização, não é pouca coisa, né? Então, enfim, acho que esse é um aspecto para a gente discutir também. E, por fim, acho que o texto do Raimundo Fauro, né, a despeito da sua dificuldade, eu sei que é um texto, às vezes, para quem, pelo menos para quem não está muito acostumado com o campo das ciências sociais, talvez seja difícil, né? Mas, apesar disso, eu acho que ele é fundamental, pois ele identifica em nossa formação, na formação brasileira, né, a partir desse resgate da herança portuguesa, né, elementos antidemocráticos, né, elementos autoritários, né, elementos liberticidas, né, elementos que se colocam contra a liberdade do cidadão, né, e esses elementos ainda não conseguimos superar, né, isso no século XXI. Né, o Fauro escreve o texto, esqueci já, acho que é 1900 na década de 90, né, convidado pelo Instituto de Estudos Avançados, da USP, no qual ele foi professor visitante durante um tempinho, durante um semestre, mas eu diria que ainda no século XXI, esses elementos, não só antidemocráticos e liberticidas, eu acrescentaria aqui antirracionalistas, né? Ele fala muito isso no texto, como que a contra-reforma, né, a influência da Igreja Católica em Portugal e nas suas colônias, incluindo o Brasil, principalmente a principal colônia de Portugal, né, como que essa influência ela foi prejudicial para o desenvolvimento da ciência, né, para a incorporação da ciência, da formação de um espírito científico no Brasil. Né? Nós estamos vivendo num momento, esse momento da pandemia, em que a ciência tem sido sistematicamente negada, publicamente negada e contrariada, né? O que é uma lástima, penso eu. Então, enfim, assim, ler os clássicos de interpretação do Brasil é sempre, de algum modo, investigar as causas, os problemas que ainda acometem o país, né? Que o impedem, mas também o impelem, né, o estimulam a ser um país menos desigual e ser um país mais justo, né? Então, eu sempre tive essa perspectiva, desde quando eu comecei a estudar pensamento político brasileiro, algo que começou no finalzinho da minha graduação. Na época da filosofia, basicamente, eu estudava autores clássicos, em especial os gregos, né? Mas a partir de um determinado momento eu comecei a querer entender um pouco problemas brasileiros, né? Por que que o Brasil, por exemplo, de tempos em tempos tem um retrocesso do ponto de vista democrático, né? Com a revogação de garantias, com a suspensão de eleições, com a violação dos resultados eleitorais, etc. Né? Por que que isso acontece, né? Um modo de você tentar entender isso, sobre isso eu estou absolutamente convencido, né? É exatamente lendo esses autores do passado. Porque esses autores do passado, embora eles estejam muito, às vezes, recuados no tempo, né? Autor que, sei lá, escreveu há mais de 100 anos, são autores que estão falando sobre esse processo de formação da nação e da sociedade brasileira, que é sempre um processo inconcluso, né? Quando que a nação ou a sociedade está pronta? No limite, nunca, né? Mas, particularmente, ele é inconcluso na medida em que os problemas fundamentais da nação e da sociedade brasileira não são, de fato, superados, enfrentados, né? Como, por exemplo, a questão da desigualdade, né? Não só da desigualdade social, mas da desigualdade racial, né? Enfim, que é objeto de notícias vergonhosas, diria eu, do ponto de vista, sendo um cidadão brasileiro, né? Mas que são objeto de notícia de jornal todo dia, né? Violência contra negros, contra, enfim, indígenas no Brasil, né? Um modo de entender por que que isso acontece, por que que isso existe, por que que isso existe dessa forma no Brasil, etc, etc, comparado a outros países que parecem ter, talvez, resolvido melhor, ou não, né? Enfim, para alguns, sei lá, o caso dos Estados Unidos é sempre um contraponto ao caso brasileiro, né? Um modo de tentar entender isso é estudando os autores do passado, né? Porque são pessoas que se dedicaram sistematicamente a tentar entender, né, esses problemas, né, esse processo de formação do país.
Não no sentido de encontrar um salvador, né? Alguém que vai te dar a resposta para o problema do país. As coisas não são simples assim, né? As coisas não se dão de modo automático e simples assim. Não adianta fazer esse tipo, eu acho que não é essa visada, né? Não é a abordagem, a postura adequada a ler um autor. A gente tem que ter o máximo de rigor, ser o mais generoso possível, para tentar entender de modo fidedigno, como eu disse, as ideias desse autor, mas esse autor não é uma tábua de salvação. O Caio Prado Júnior, o Sérgio Buarque de Holanda, o Gilberto Freire ou qualquer outro, né? Não vai nos apresentar uma tábua, né? Uma fórmula, né? Com a solução para os nossos males, mas a gente passa a compreender eles um pouquinho melhor, esses problemas, esses males, na medida em que a gente se dedica a entender a nossa cultura, né? Enfim, Vanderlei, tentei cumprir mais ou menos o tempo, né? Você tinha falado 15h30, salvo engano, então são 15h25. Eu me dou satisfeito, já devo ter cansado pra caramba a cabeça de vocês aí. Eu acho que o mais importante é a gente conversar de fato. Agradeço novamente aqui o convite e a presença de todos e todas. Muito obrigado, professor Marcelo, pela sua brilhante exposição. Certamente são bastante provocadoras as ideias apresentadas nesse texto que você preparou com tanto carinho para expor aqui para o nosso grupo. E eu fiquei muito feliz ao ouvir que você disse que conhecer o Brasil, eu acrescentaria, no nosso caso do mosaico, a América Latina, é o imperativo ético e científico. Então, acho que é isso mesmo. Nós temos uma tarefa grandiosa e imperativa de pensar eticamente, cientificamente nosso território, nossa cultura, nossa identidade. E é isso que a gente tenta fazer e certamente seu texto e o que virá na sequência do curso certamente irá ajudar todos nós a ter um pouco mais de apropriação desse processo para entender melhor a nossa própria cultura. Então, somos muito agradecidos pela sua exposição. Eu sugiro, então, que a gente vá agora para um pequeno intervalo e às 15h45 a gente retorna para continuar aqui o nosso diálogo. Pode ser assim?